Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que damos início a mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. Todos os sábados de 21 às 22 horas, estamos aqui trazendo até você a mensagem do astral superior, dos guias, dos orixás, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância,
de um amor fraterno, sentimentos que certamente nos levarão um dia aos pés do Divino Mestre. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2015, hein? Olha, esperamos que você tenha passado um bom carnaval, né? Que tudo tenha corrido bem. E eu estou aqui do lado desta maravilhosa família Tel e vou chamar agora, inicialmente, a nossa querida, minha querida esposa, nossa querida dirigente espiritual, a nossa líder lá do Templo Estrela do Oriente, minha esposa Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, família Tel, irmãos presentes. Que possamos ter uma noite abençoada, com bastante aprendizado. Meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, família Tel, queridos ouvintes. Um prazer aqui estar de volta depois desse período de carnaval. E estamos aí para a gente aprender um pouco mais e passar a mensagem da nossa querida Umbanda. Estamos aí juntos e misturados. E aqui do meu lado direito, meu querido irmão Rodrigo Moraes está com cara de que saiu naquele bloco Unidos de Aruanda. Trabalho. Boa noite, meu irmão. Boa noite, seu Luiz. Boa noite, dona Flávia. Boa noite, Bahia. Boa noite, irmãos de casa, família Tel. Espero que tenham aproveitado com consciência e responsabilidade esse carnaval e que tenhamos um grande programa com muito conhecimento. Com certeza teremos. Minha querida esposa, passa para nós a manchete do quadro Transformando do dia de hoje. Exu dá uma aula a dirigente preconceituoso. Já já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Luiz Fernando Bar. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio Metropolitana em 1090 kHz. Mas, queridos irmãos, de acordo com a manchete que foi dada agora pela nossa dirigente espiritual Flávia Barros, nós vamos ao caso de hoje do quadro Transformando. Ele era um dirigente espiritual com seus 70 anos de idade. Em virtude de sua casa passar por vários problemas administrativos, ele realizava poucas sessões, razão pela qual teve tempo de sobra para conhecer muitos terreiros de Umbanda durante a sua jornada mediúnica. Recebeu certa vez um convite para ir a uma festa de Exu e, ao chegar ao local, se deparou com uma cena que o fez ficar paralisado. Havia um imã na porta de entrada da casa que era uma cabeça de boi, ainda escorrendo sangue, o que sugeria ter sido sacrificado havia pouco tempo. Aquela cena era algo abominável para o dirigente, pois ia contra tudo o que ele professou durante a sua caminhada espiritual, o que o fez refletir se entraria na casa ou simplesmente ia embora. De maneira surpreendente, algo lhe determinou que adentrasse ao ambiente, já que naquele dia uma série de novos ensinamentos estariam por chegar. Qual não foi sua surpresa ao entrar no salão principal e se deparar com várias formas de magnetismo
que expostas eram um convite ao aprendizado. Via-se figuras geométricas, pêndulos, metais, pedras, cristais, flores, plantas, ervas e frutas, muitas frutas. Como se não bastasse tamanho aparato energético a harmonizar aquele ambiente, o Exu anfitrião inicia sua manifestação para surpresa maior, servindo frutas a todos os convidados numa demonstração de humildade e grandeza espiritual. Meus queridos irmãos, nós vamos dar uma paradinha aqui, antes de nós prosseguirmos com o final, trazendo aqui para minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, para o Alexandre Bahia, para o Rodrigo Moraes e também para você, meu irmão ouvinte, minha irmã, que nesse momento estão nos dando a honra da audiência, uma questão muito importante. Se existe algo que nós observamos dentro do nosso segmento, é a questão desse preconceito que existe em relação à imolação, né? A questão da matança animal. Nós costumamos dizer que existem todas as formas de magnetismo e essas formas de magnetismo são utilizadas cada uma no seu momento certo, por uma razão específica, e não nos cabe aqui estar julgando se uma forma é certa ou se não é certa. O que nós precisamos entender é que, se estas formas, e é isso que eu quero trazer aqui para minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, se estas formas de magnetismo existem, foram colocadas por Deus na natureza, como é que nós podemos colocar isto como algo abominável se nós muitas vezes não sabemos a sua fundamentação? Como é que você vê isso, minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros? Luiz, é muito comum a gente ver determinadas pessoas sendo dirigentes, pessoas médiuns, né, e pessoas consulentes, fazendo esse pré-julgamento, né? É muito fácil nós julgarmos algo que não conhecemos. Porque se a gente conhece, a gente também não vai julgar. Não é? Precisa de conhecer, as pessoas precisam conhecer. Antes de falar, elas precisam conhecer. E se não conhecem, não vamos ter o preconceito, porque nós não sabemos do que se trata. Nós temos que nos preocupar com o que ali nós fomos fazer, com aquela energia daquela casa que vai estar proporcionando para a gente, com certeza, sentimentos melhores. Seremos abraçados por aquela energia. Por que ficar olhando a forma como está sendo feito o trabalho? Nós já tivemos uma situação há muitos anos atrás, quando estávamos começando, de um dirigente que foi na nossa casa quando houve uma sessão de Exus e Pombagiras, e no momento da incorporação do seu tranca-ruas, ele foi lá fora comentar com uma pessoa que estava nos ajudando nos trabalhos, comentar onde já se viu tranca-ruas incorporar desta forma, onde já se viu ter padé dentro do terreiro. Enfim, então vamos fechar os olhos para essas coisas e vamos abrir nossos corações. Vamos receber a energia, vamos doar energia também para aquele ambiente, para que tudo possa fluir, para que tudo possa acontecer em benefício de todos. E não vamos ficar comparando formas de fazer, porque realmente não leva ninguém a nada, Luiz. E essas palavras, Alexandre Bahia, da dona Flávia, elas me remetem a uma questão aqui, ligada ao caso, muito interessante, né? Você vê que se, por um lado, ele tinha ali a influência da baixa espiritualidade, querendo tirá-lo dali para que ele retornasse para casa, o dirigente, por outro lado, ele ouviu a mensagem da alta espiritualidade que diz para ele: não, senhor, entra, porque você vai ter um dia de bastante aprendizado. Como é que você vê isso, meu irmão?
Luiz, é aquela coisa. Uma coisa é você não adotar aquele tipo de trabalho, aquela forma de se trabalhar. Outra coisa é você ter o respeito pelas diversas formas de trabalhar, né? Você pode não concordar ou não utilizar na sua casa aquela forma de trabalho, mas você tendo o conhecimento, com certeza você vai respeitar como mais uma forma de se trabalhar. Então, ele escutou a mensagem, teve a humildade de entrar e recebeu o benefício, né, da espiritualidade, né? Então, aqui sempre lembrando que não é a forma e sim a essência do trabalho que é o importante. E esse aqui é o grande recado, né, que o Alexandre Bahia está trazendo para nós, meu querido irmão Rodrigo Moraes. É para que a gente possa exatamente trabalhar essa questão da essência, que é o que você estava falando até num outro programa, né? E deixar essa questão das formas de lado. Você vê que quanta coisa bacana, você entra num terreiro, como está nesse caso aqui, né? Ele deixou ali todas as formas de magnetismo, o Exu, você vê que coisa interessante. Ele deixou ali o magnetismo astral representado, o magnetismo terrestre, o magnetismo mineral, o magnetismo vegetal e o magnetismo animal, quer dizer, ele quis representar ali as 5 formas de magnetismo. Só que o preconceito impediu que a pessoa pudesse enxergar isso aí. Só depois que ele entrou é que ele foi exatamente brindado por essa, vamos dizer assim, por esse banquete espiritual, vamos assim dizer. Lúcio Luiz, até um tempo atrás, eu passei por uma experiência um pouco parecida, que eu estive visitando uma casa e na entrada da casa havia uma cabeça de boi. Então eu olhei primeiro, na época ainda não tinha uma abertura tão grande, eu olhei daquela cabeça de boi e falei, eu não vou entrar. Foi interessante, que eu achei super parecido com o meu caso. Mas eu respirei e falei, não, vamos entrar, vamos ver. E realmente eles estavam fazendo um trabalho lá muito interessante. Então, eu acho que não importa a forma como você faça, o que importa é o seu objetivo final. Você deve sempre pensar que o foco maior é o amor e a caridade, ajudando sempre ao próximo. Claro que, por exemplo, existem locais que quando a gente vai, a gente tem uma maior afinidade ou uma menor afinidade. Eu já visitei muitas outras casas que eu respeito o trabalho deles, sei que é um ambiente onde eu obtive muitas coisas boas, mas não era o local, por exemplo, que eu queria para trabalhar. Foi o quase contrário que ocorreu quando eu entrei no TEL. Quando eu entrei no TEL, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Então, a pessoa tem que discernir isso, saber se é algum local onde ela queira trabalhar, por exemplo, ou não, e saber que aquele lugar é mais um ponto de luz que a gente tem na Terra para o trabalho espiritual. Muito bem colocadas as suas palavras. Eu quero aproveitar e acrescentando a tudo aqui que os nossos irmãos nos trouxeram, algumas questões importantes em relação à imolação, né? Veja bem, minha gente, isso que a gente que conhece como matança animal, né, que a gente prefere falar como imolação, isso existe desde que o mundo é mundo, em várias filosofias, em várias formas de religião. No caso próprio, né, das nossas tradições afro, independentemente do Templo Estrela do Oriente não praticar esta forma de magnetismo, nós precisamos entender que isso tem fundamento e isto é absolutamente válido. Nós não temos exatamente o conhecimento de como é que isso se pratica e é por isso que existe o preconceito. Para que vocês tenham uma noção, em primeiro lugar, quando nós temos um zelador, um dirigente, que ele é conhecedor daquilo que ele está fazendo, ele, na verdade, em princípio, ele vai receber através do jogo a informação de que para aquele determinado trabalho vai se utilizar determinada forma de magnetismo, seja ela qual for.
Se o magnetismo for animal, ou seja, se você tiver a necessidade de realizar a imolação, há uma outra jogada exatamente para que se peça permissão ao Orum, ao astral superior, ou Aruanda, como a gente quer, para que se possa exatamente se utilizar daquela vida ali, aquela vida animal, do animal irracional, em benefício daquele que está sendo atendido. A partir dali, com a permissão, com a concessão do astral superior, aí sim é feita a imolação. Então é muito importante que a gente saiba que nada é feito de forma aleatória, tudo é feito com um determinado critério. A partir do momento que você também utiliza uma planta, você utiliza uma pedra, todas estas formas de magnetismo também têm vida. Então precisamos, antes de mais nada, conhecer a fundamentação da coisa para que a gente possa exatamente gostar ou não gostar. Essa questão de aprovar, isso é uma, vamos dizer assim, é algo que não deve passar pelas nossas cabeças. Se a gente está dentro de uma casa e a gente não se sente bem com a forma que é praticada ali, você vai seguir o seu caminho e vai para outro lugar, entendeu? Agora, não é dizer que aquilo ali tenha ou não tenha fundamentação. Nós não temos exatamente o conhecimento para exatamente afirmar isso. Se aquela determinada casa está utilizando o magnetismo animal, é porque ela naquele momento ela necessita se utilizar do sangue. E nós não estamos aqui para estar julgando isto ou aquilo, tá certo? Eu acho que é muito importante isso. Eu queria até colocar também que ao final dos atendimentos, o Exu chamou o dirigente para as seguintes palavras. O Exu virou para ele e disse: quantos de nós costumamos julgar as coisas pelas aparências, embora saibamos que estas são enganadoras? E o pior é que, se as aparências não nos agradam, marcamos aquilo e nos prevenimos contra as suas manifestações sem antes termos o conhecimento de seu fundamento. Uma antiga e sábia oração dos índios Sioux roga a Deus o auxílio para nunca julgar sem o devido saber. Antes de criticar, julgar ou condenar, devemos nos abrir para o conhecimento e entender as razões da nossa existência. Por outro lado, o movimento umbandista, gente, fora do nosso terreiro, quando nós observamos esse movimento, nós encontramos um mundo quase infinito de diferentes formas de se fazer umbanda. Lembramos que a construção da identidade umbandista passa pela necessidade de nós vivenciarmos uma mente aberta. Existe uma encruzilhada mental onde continuamos acreditando que só o nosso terreiro faz a umbanda certa, ou compreendemos que a diversidade é uma realidade, uma necessidade que constroem o movimento umbandista na atualidade. A primeira nos remete ao conceito de unidade fechada e a segunda de unidade aberta. O conhecimento nos faz valorizar a essência em detrimento das formas. Querido irmão, querida irmã, não vamos pretender que todos pensem como nós. Cada pessoa tem uma idade espiritual, consequentemente, um grau diferente de evolução, num degrau diverso da grande subida. Vamos encerrando por aqui hoje o quadro Transformando. Nós vamos rapidamente a um spot comercial e já estamos de volta com os recados da semana e muito mais aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com.
Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Ogum é orixá, e não vamos nos esquecer, né, de que no último dia 5 de fevereiro nós iniciamos mais uma turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, e você, meu irmão, você, minha irmã, ainda pode participar sem qualquer problema, ainda estamos no início do curso. Então compareça lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, e venha participar conosco da 14ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. As aulas acontecem todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período aproximado de 5 meses, ao final dos quais você recebe um certificado de participação. Então, seja bem-vindo ao Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Meu querido irmão Rodrigo Moraes, e o seu aviso. Você, meu irmão, que é comerciante, empresário e empreendedor, fica aqui uma dica. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Com uma audiência numerosa e qualificada, o programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras é uma grande referência não só entre os praticantes e simpatizantes das tradições afro, como também dos espiritualistas em geral. Com um plano de patrocínio sempre adequado às suas necessidades, o programa Umbanda Sem Fronteiras, vinculado ao seu produto, à sua loja ou aos seus serviços, trará a credibilidade necessária e um consequente aumento nas vendas. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras e ajude-nos a mantermos nossa programação radiofônica. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo e-mail programa@aumbandasemfronteiras.com. Meu irmão Alexandre Bahia, dá uma dica aí dessa palestra maravilhosa do mês de março, meu irmão. Maravilhosa, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita O Perdão e o Auto-Perdão. Tópicos a serem abordados: aspecto terapêutico do perdão, perdão como instrumento de paz, auto-perdão e progresso espiritual. A palestrante é Bianca Cirilo, psicóloga, pesquisadora na área de segurança pública, escritora e tarefeira espiritualista. Dia 7/3, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Meu irmão Rodrigo Moraes também com uma dica de um projeto maravilhoso que temos lá no Templo Estrela do Oriente, Rodrigo. Isso aí, seu Luiz. Se você conhece famílias atravessando dificuldades ligadas à dependência química, recomende o grupo de mútua ajuda para familiares de dependentes químicos. Palestras gratuitas todas as segundas-feiras às 7h15 da noite com a irmã conselheira e membro da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas, Sandra Estrela, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. O meu querido irmão, minha querida irmã que está nos ouvindo, participe do WhatsApp do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Envie solicitação com seu nome completo para 999-495494. Vou repetir, hein? 999-495494. Você poderá fazer perguntas e comentários que serão posteriormente publicados em nossa programação. Meu querido irmão Alexandre Bahia, hoje dia 21 de fevereiro e você já vai falar sobre a gira da Ibejada de segunda-feira. Fala para nós, Bahia. Com certeza, Luiz. Segunda-feira vamos ter alegria. Dia 23/2, segunda-feira, às 20 horas, sessão de consulta com a Ibejada, as nossas crianças do astral, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323.
Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades acontece a partir de 6 horas da tarde. Lembramos também que neste mesmo dia, a partir de 18h45, realizaremos palestras espiritualistas. Maravilha, meu querido irmão Bahia. E já que teremos esta maravilhosa gira de consulta com as nossas crianças do astral, depois de amanhã, dia 23 de fevereiro, lá no Templo Estrela do Oriente, nada mais justo do que realizarmos uma singela homenagem a esta maravilhosa legião de espíritos. Manda para nós, salve a força da Ibejada, ô Ibejada! No jardim do céu brincam as crianças, quando elas vêm na terra trazer amor e esperança. Venham crianças nos ajudar, a criança é uma flor que merece o nosso amor. Maravilhoso ponto de Umbanda, salve a força da Ibejada. Nós vamos rapidamente para um bloco comercial e já já estamos de volta com o Momento Mirua, Saravá Umbanda e muito mais aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Vamos todos cantar, venham crianças, venham brincar, deixa a roda malhadinha. Chegou! Se você é um umbandista, aí vai uma super dica. A União Espiritista de Umbanda do Brasil é a primeira e única federação que disponibiliza espaços para o surgimento de novos terreiros. E a partir de R$20 mensais, você se torna sócio da Casa Máter da Umbanda e ainda terá consultas médicas grátis em várias especialidades, entre outros benefícios. E o seu terreiro ainda poderá fazer sessões no Parque Ecológico dos Orixás. A União está localizada na Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos. Telefone 3283-9191. União Espiritista, há 75 anos, construindo o futuro da Umbanda. Caboclo das 7 encruzilhadas. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade.
arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Em homenagem aos casais apaixonados, Pega essa cabeça! Grupo Swing Corporal. Festas, shows, eventos em geral. Acesse facebook.com/Grupo Swing Corporal. Contatos para shows: 987-477-047. De novo, 987-477-047. Grupo Swing Corporal. O melhor do samba. Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! E do pagode. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Luiz Fernando Barros. Você que é simpatizante ou tarefeiro do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, participe do WhatsApp do Mirua. Envie solicitação com seu nome completo para 999-495494. Repetindo, 999-495494, e você ficará informado sobre as atividades do Mirua e vai interagir ainda com os seus tarefeiros. Lembrando que as reuniões semanais do Mirua retornam no próximo dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 19h30, na sede do Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Mirua, rumo à regeneração. Boa noite. Você está na Metropolitana AM 1090. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Saravá, todas as pombagiras, girar! Girei!
Cigana, sua banda está em festa. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Lembrando, meu querido irmão, que você pode ouvir o nosso programa não só pelo radinho, como também pelo site da emissora, que é o www.metropolitana1090.com.br, não é isso? Ou também ouvir as edições antigas do programa Umbanda Sem Fronteiras no YouTube. É só você digitar lá, Programa Umbanda Sem Fronteiras, você tem desde abril de 2012 para cá. E quero também te dar uma dica, se você quiser, participe do WhatsApp do programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras. Envie solicitação com seu nome completo para 999-495494. Vou repetir, hein? 999-495494. E você poderá fazer perguntas e comentários que serão posteriormente publicados aqui na nossa programação. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, no quadro Saravá Umbanda, com a primeira pergunta da noite de hoje. Vamos lá, Luiz. A pergunta vem do Carlos Nascimento. Primeiro, ele nos parabeniza pelo programa. E ele nos fala assim: na sua opinião, como se dá o trabalho de todas as falanges? Elas atuam isoladamente ou em conjunto? As questões são resolvidas no momento de uma consulta ou passe, ou demanda mais tempo? Meu querido irmão Carlos, o nosso saravá fraterno. Veja bem, meu irmão, eu acho que cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar, né? Nós recebemos nas nossas casas, nos nossos templos, nós recebemos pessoas diversas com, vamos assim dizer, com problemas milenares, com idades espirituais diferentes, cada uma das outras. Então, cada uma tem o seu entendimento sobre a sua realidade, cada uma carrega uma cruz diferente. Então, a gente não pode generalizar. Agora, é claro que nós não temos dúvida nenhuma de que a parte espiritual ela é representada por uma grande teia, né? Uma grande teia sagrada, onde tudo interage, né? A gente entende que a parte espiritual ela interage uma com a outra. Nós não podemos entender que quando você está, vamos supor, na frente de uma entidade, dentro de um terreiro de Umbanda, que você esteja falando ali com um preto velho, um caboclo, um exu, uma criança, um cigano, seja que entidade for, né? Um mestre do Oriente, e que você, essa entidade por si só, ela vai atuar de forma individual na sua questão. Eu não vejo por aí não, sabe? Eu acho que as entidades, elas interagem, elas trocam energias. Eu acho que as entidades, cada uma tem uma especialidade, entendeu? E isso está configurado em outros estudos, principalmente no Livro dos Espíritos, nós lemos muito sobre desdobramento de vibração, né? Então você tem muitas vezes ali um consulente que chega dando um exemplo, né? Chega com um problema material, financeiro, sentimental, profissional, né? Então aquela entidade ela vai, obviamente, ouvir, vai começar a trabalhar aquilo tudo, só que as coisas serão resolvidas de uma forma, vamos dizer assim, calma, tranquila, porque dentro do segmento de Umbanda nós entendemos que as coisas não se resolvem de uma hora para outra. E tem um outro detalhe também, né, dona Flávia, em cima dessa pergunta aqui do nosso irmão Carlos. A gente precisa entender que o consulente, ele chega na frente da entidade, ele conta a história que ele quer contar de acordo com as suas, vamos dizer assim, de acordo com as suas tendências. Ele conta aquilo que ele quer contar. Conveniência, com as né, suas Luiz? conveniências, porque na frente da entidade todo mundo é santo, não é verdade? Chegou na frente da entidade, mas rapaz,
é uma eu não sei o que aquela pessoa está fazendo ali, de tão santa que ela é. Então a entidade, do alto da sua sabedoria, da sua sapiência, o que ela vai fazer? Ela vai dizer assim, tudo bem, meu filho, você está me entregando o problema, eu vou cuidar disso aqui, agora deixa eu ir lá ver se a história é da forma como você me contou. Não é assim? Então vamos começar a partir dali a um trabalho a médio e longo prazo. Tudo vai do merecimento de cada um também, merecimento, né? E o grande problema das pessoas é que elas querem exatamente isso, que é o imediatismo, né? O imediatismo, a gente cansa de bater nessa tecla, né? Na Umbanda que nós praticamos dentro do Templo Estrela do Oriente, pessoa que vai chegar lá achando que aquilo lá é caldo de cana, que vai botar de um lado, já vai sair pronto do outro, não é por aí não, entendeu? As coisas demandam tempo, entendeu? E acho que é uma via de mão dupla. A espiritualidade vai fazer a parte dela, mas o consulente ele precisa também fazer a sua parte. Agora, acho sim que toda a parte espiritual interage. Tá certo, Carlos? Grande abraço para você. A pergunta vem da nossa irmã Kátia Paula. Ela nos fala assim: abrimos os jornais e só lemos violência, corrupção, sexo, entre outras notícias ruins neste país. Sendo o Brasil considerado a pátria do Evangelho, como explicar este paradoxo? Como você acha que Deus vai se colocar em relação a esses acontecimentos? O que vai acontecer com a humanidade e em quanto tempo? Olha, minha irmã Kátia, veja bem, a sua pergunta é bastante complexa, né? Acho o seguinte, o Brasil é sim, indiscutivelmente, eu não tenho a menor dúvida disso, e a cosmogênese divina nos traz esse aprendizado, que o Brasil é indiscutivelmente a pátria do Evangelho. Agora, precisamos entender uma coisa, né? Nós aqui temos realmente passado por uma situação neste momento bastante delicada, isso indiscutivelmente falando, né? Moralmente falando, o Brasil está passando por uma situação muito difícil, moral, mas é aquilo, né? Nós cremos na espiritualidade, cremos não, mais do que isso, nós temos a convicção na parte espiritual, nós entendemos que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, se nós não fazemos a nossa parte, com certeza absoluta, num momento qualquer nós seremos cobrados no dia do juízo final. Agora, minha irmã, eu acho que também essa questão que você está colocando, que a gente só ouve notícias ruins sobre sexo, sobre drogas, sobre corrupção, sobre violência, já falei isso aqui algumas vezes. Nós precisamos também nos blindar um pouquinho em relação a isso, tá? Eu acho que nós não podemos entrar nessa paranoia. Eu, por exemplo, vou dizer assim, muito sincero, eu tô cada dia que passa, eu estou eliminando muita coisa que eu vejo na televisão, porque senão o que acontece? Você acaba criando um laço energético nisso aí. Você acaba ficando, como é que se diz, impregnado com tanta notícia ruim. E isso também nós somos culpados. Por quê? Porque nós não procuramos exatamente uma programação na televisão que possa nos acrescentar, nós não buscamos um livro para ler. Está entendendo como é o negócio? Tanta coisa boa que a gente tem aí para acrescentar. Você ia dizer alguma coisa, meu querido irmão Rodrigo Moraes? Exatamente. A gente acaba muitas vezes alimentando esse processo. Com certeza. Por exemplo, existem programas de TV que enaltecem esses casos como de violência, de acidentes, enfim. E eles estão lá por quê? Porque tem audiência, tem gente para assistir aquele programa. Então, conforme você vai a pessoa vai alimentando aquilo, e isso tem mais do que acaba inflando. Então, a ideia é que você não baixe a vibração, a ideia é que você mantenha a vibração elevada e vai eliminando, de tal forma que eu espero que esses programas acabem exatamente por isso, porque as pessoas vão estar vibrando de uma tal forma que não vão precisar mais assistir isso. E outra coisa, a gente também está num processo de transição planetária, então a gente está num momento em que algumas pessoas vão seguir em frente, outros vão ficar. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente
exacerbar o amor que a gente tem dentro da gente para as outras pessoas e tentar evitar atividades no nosso, até mesmo no nosso dia a dia, que façam com que a gente mantenha essa baixa vibração. O que o Rodrigo está nos trazendo, você ia falar alguma coisa, dona Flávia? Não, eu ia falar justamente para a gente não entrar em paranoia. Isso. Né? Porque se a gente ficar ali... Eu tive um período desse na minha vida, muitos anos atrás, quando tiveram aqueles, como é que são? Raptos, né? As Isso. pessoas eram raptadas. Eu tinha meus filhos pequenos, eu ficava desesperada achando que eles também seriam raptados. Né? Então eu entrava naquela energia pesada, aquela coisa, então estava em paranoia realmente. Então, para abrir, não quero ver mais nada disso, eu evito ver jornal. Estou sendo alienada sim, mas vou buscar uma outra coisa melhor que me deixe melhor. Nós temos que buscar o que nos faz sentir melhor. Certeza. Que eleve a nossa vibração. Ficar vendo só desgraça, você bota num jornal, só sai sangue. É sangue o tempo todo. Aí você fica, nossa, que homem nojento, por que ele fez aquilo? Se fosse eu matava, fazia... Então você acaba entrando naquela energia, porque o teu sentimento por aquela pessoa que teve aquele ato, você não tem... Muitas vezes você não tem misericórdia, você não pede a Deus, oh meu Deus, ajuda esse homem para que ele possa seguir um caminho. Não, você fica com raiva também dele ter feito aquilo ali com aquela pessoa. Então é a tua energia que está sendo contaminada também. Com certeza. Né? Inclusive quero acrescentar essas palavras do Rodrigo e da dona Flávia para vocês o seguinte, para você, Kátia, que nos mandou o e-mail, e para vocês, meus queridos irmãos ouvintes que estão nos ouvindo. Veja bem, nós viemos para este plano para influenciarmos e não para sermos influenciados. Não podemos permitir que esse tipo de vibração possa arruinar o nosso dia, de forma nenhuma. Nós temos que tirar isso da mente e selecionar as energias com as quais nós queremos exatamente conviver. Tolerar a ignorância não é compartilhar dela, tá certo assim? Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, nós estamos encerrando o quadro Saravá Umbanda no dia de hoje, dia 21 de fevereiro, e eu gostaria então do seu boa noite para nós. Muito boa noite a todos, que Oxalá possa estar presente em nossas vidas, nos amparando, nos guiando, nos orientando, trazendo a força que precisamos para os nossos caminhos e que possamos ter sempre muito amor em nossos corações. Que assim seja. Meu querido irmão Rodrigo Moraes, para o seu boa noite. Boa noite a todos os irmãos da mesa, boa noite você de casa, boa noite família Tel. Que possamos ter uma semana abençoada, de muitos estudos, muita caridade, muito amor no coração. Que assim seja, meu querido irmão Rodrigo, meu irmão, minha irmã que nos ouve, que nos escuta nesse momento, mais uma vez, a nossa imensa gratidão pela audiência, pela força que vocês nos dão. Não esqueçam de divulgar o programa Umbanda Sem Fronteiras para o seu irmão de terreiro, para o seu pai, para a sua mãe espiritual, não é verdade? É tão importante a gente levar essa mensagem adiante de uma Umbanda pura, culta, evoluída, de uma Umbanda verdadeira do século XXI, tá certo? Então, olha, agradecemos imensamente que Oxalá e toda a espiritualidade possa estar neste momento no seu lar, no seu coração, com toda a sua família, protegendo-os de todos os males, de todas as influências negativas. Até o próximo sábado, às 9 horas da noite, aqui na Rádio Metropolitana, com o programa Umbanda Sem Fronteiras. Fiquem com Deus.
uma bela manhã de primavera. As mais lindas flores, o canto dos pássaros, os animais felizes, odores dos mais agradáveis inundavam aquele ambiente que se tornava um maravilhoso cenário onde toda a natureza em festa agradecia ao Criador tanta beleza. No meio daquela majestosa paisagem, um exuberante jardim nos saltava aos olhos, convidando a um contato mais próximo, onde inúmeras crianças brincavam desapercebidas do tempo. Porém, uma delas chamava a atenção pela ternura de seu olhar. Os lindos cabelos lisos, amarrados em 2 tranças, um belo vestidinho rosa, um sorriso inocente e os braços abertos formavam os componentes que me atraíam em sua direção. Ao me aproximar meio sem jeito e sem que dissesse uma palavra, apontou-me o céu azul, como se daquela forma pudesse encontrar as soluções de minhas aflições. Na verdade, o que poderia parecer um pequeno gesto se tornou um verdadeiro bálsamo para minha mente, pois pude perceber no astral a grandiosidade da justiça divina. O quão importante é para nós sentir as mais puras e positivas vibrações que a natureza nos emana, através de seres que buscam uma evolução e que, como essa criança, nos auxilia, nos orienta e faz com que possamos progredir até que cheguemos ao nosso dia, onde teremos um encontro marcado com a espiritualidade. Saravá, a grande força da Ibeijada. Salve a querida Terezinha da Praia, Onibeijada.